CBN. Amores Possíveis, com Carol Tchulkian. Chegou o nosso momento Explode Cabeça do dia com a Carol Tchulkian. Eu tava pensando aqui que a gente tem um momento Explode Cabeça por dia, né? Segunda tem a Carol Tchulkian, terça e quinta tem o Michel Cofurado, quarta tem o Álvaro, falando de neurociência também, deixando a gente meio doido. Mais doido, no meu caso. Tudo bem, Carol? Boa tarde. Ótimo, Tati. Boa tarde. Boa tarde para quem tá ouvindo a gente. É muito bom começar a semana fazendo amor com vocês. Sem dúvida nenhuma. Pensando um pouco sobre amores possíveis e olhando para frente. Carol vai nos falar como será o amor em 2024. O que tem nessa sua bola de cristal, Carolina? Exatamente, gente. Não é exatamente uma bola de cristal. Eu trouxe resultados de algumas pesquisas de tendências. Eu acho que falar de tendências nas relações pode ser animador, porque a gente começa o ano novo num clima de Deus me livre, mas quem me dera, né? Porque você fala assim, tá bom, gente, ano novo, mas daí você já tá começando na paquera um pouco cansado, os papos começados e não continuados estão dando um ranço gigante, né? Em inglês eles chamam de dating burnout, que é o burnout da paquera. Tem dados que esse burnout da paquera tá crescendo, isso até já foi pauta nossa aqui ano passado. E tem alguns estudos do aplicativo Happn, que foram feitos em junho do ano passado, que mostra que 81% dos usuários brasileiros de aplicativo de relacionamento passam mais tempo dando curtidas do que investindo em conversas. É o famoso atirar para todo lado. Exatamente. E aí, obviamente, essas pessoas que fazem isso também reclamam que as conversas não vão pra frente. Sendo que elas não investem nas conversas. Exatamente. E por que elas não investem? 71% deles afirmaram que eles não investem porque eles morrem de medo de estar perdendo alguém melhor. Que é o famoso fear of missing out. Quer dizer, não basta você estar conversando com uma pessoa que pode ser legal. Não é que você está em dúvida da outra pessoa que também é interessante. É da possibilidade de achar alguém mais interessante. Nem tem ninguém em vista. Exatamente. Mas você acha que você está perdendo tempo porque pode ter alguém mais interessante no aplicativo que você ainda não encontrou, é isso? E não só no aplicativo. Eu vejo esse comportamento também na vida. E por que a gente chega em 2024 com essa sensação de exaustão e de ranço? Porque a gente está há anos vivendo num modo que será que tem alguém melhor? Mas eu preciso ser minha melhor versão. E isso tá deixando a gente exausto. Nós estamos exaustos em performar. Então hoje eu trouxe pra cá alguns dados. Só queria dizer que me representem. Muito, muito. São animadores, viu? As tendências de hoje. Eu trouxe dados da pesquisa do Bumble, que é um outro aplicativo de relacionamentos. Eles fizeram essa pesquisa no fim de 2023, com mais de 25 mil usuários do aplicativo ao redor do mundo todo. E se eu tivesse que dizer um grande disclaimer aqui, direcional, para esse ano de 2024 na paquera, seria uma busca por menos performance e mais intimidade. Graças. Isso é a melhor coisa. Assim, a primeira coisa que eu vejo tá todo mundo exausto de viver no que eu chamo de um grande palco dos solteiros Got Talent. Onde você tem 1h30 do seu date para performar sua melhor versão. E aí você tem que ter papos cabeças, mas também leves, mas também engraçados, mas também sexys, looks pseudo-provocantes. Que tem uma personagem que é sensual, mas não muito, hipster, mas não muito, culta, mas não muito. E aí, você tá todo mundo exausto. Aí você tá muito preocupado em atender todos os requisitos e menos preocupado em ser você e o que você tá com vontade de fazer naquele momento. Exatamente. Você chega querendo atender os requisitos, também tentando ler o personagem do outro. Então, são dois personagens que estão buscando atender ao que eles acham que são o outro espera as deles. Projeções alheias. E aí, a primeira coisa que o Bumble trouxe como dado e que é maravilhoso é a gente ver que a vulnerabilidade, a busca por intimidade e a conexão com os próprios valores e as próprias verdades são os que vão as diretrizes que vão dar a tônica para as buscas amorosas esse ano. Parece que agora o desejo é se conectar sem filtros, com mais coragem, e que os solteiros estão focados em encontrar pessoas que lhes passem segurança, proteção e compreensão. Eles estão chamando 2024 do ano do eu. E aqui eu já quero trazer uma provocação, porque o ano do eu pode ser maravilhoso, mas pode ser muito perigoso.
Porque a gente traz um discurso de vulnerabilidade muito autocentrado. Então, será que, de novo, eu tô tendo um discurso de aprofundar, mas aprofundar do meu jeito, no meu tempo, nos meus assuntos? Então, falando das tendências, né? Primeiro, que acho que isso também é um alívio pra gente, é o fim da armadilha do autoaperfeiçoamento. Ninguém quer ser a sua melhor versão. Eu amo isso, porque isso é o que eu defendo muito no nosso amor próprio, de se amar não é ser sua melhor versão, não é valorizar suas qualidades. É o contrário disso, né? É você se aceitar nas caquinhas que são inerentes a todos nós, né? Exatamente. Eu acho que durante muito tempo a gente gostava de pessoas que davam conselhos construtivos. E muitas vezes nesse jogo do amor, se você idealiza o seu parceiro ou parceira, se ele fala, olha, mas eu acho que você devia ler mais sobre esse assunto antes de dar opinião. Você acha que realmente a pessoa está se preocupando com o seu desenvolvimento cultural. Ou talvez você devesse perder 2 quilinhos. Ou o corpo dela não é mais como era antigamente, como a gente está ouvindo no BBB. Esses grandes absurdos passavam como demonstrações de afeto. E agora isso acabou, graças a Deus. Graças ao bom senso. Então, o que a gente vê é que 2 em cada 3 mulheres estão tomando medidas ativas para serem felizes no agora. E mais da metade dos solteiros cansou de se sentir pressionado em ser essa melhor versão de si mesmos. Então, assim, no segundo encontro, você já tem que ter um papo mais interessante, sugerir um bar mais descolado. E aí você tem que mudar a sua calcinha para ela ser nova e de rendinha e bonitinha. Gente, porque as pessoas apenas não vão, né? Apenas vão pra ser. É muito difícil. Em vez de ficar ali quebrando a cabeça pra oferecer um cardápio irresistível de assuntos, qualidades, sei lá. Eu acho que a gente percebeu que isso tá insustentável, tanto que quase 1/3 dos solteiros já percebeu quanto essa busca pela melhor versão tá afetando diretamente a saúde mental. E tá aumentando índices de ansiedade, de insegurança, de depressão, de síndrome do pânico. Então agora acabou o tô sugerindo, mas é pro seu bem. 40% das pessoas dizem que não vão namorar pessoas que querem tentar mudá-las. Boa. Então aí, gente, vale prestar atenção. Se você já tá num relacionamento, quantas vezes você não tá pedindo pro seu namorado só ser um pouco mais sociável com as suas amigas? Só que ele é um cara introvertido e sempre foi. Não vai ser. Não vai ser. Ou pra sua mulher trabalhar um pouco menos. Sendo que ela tá buscando uma promoção na carreira e isso é importante pra ela. Isso não vai mudar. A ideia aqui é trocar mesmo essa minha melhor versão e o always beta por, olha, eu sou assim, take it or leave it. Isso leva a gente por uma segunda tendência que eu acho boa, mas preocupante, que é a busca de intimidade emocional. Então hoje, o que se descobriu é que mais do que querer ter uma boa conexão sexual ou uma atração física, os solteiros estão buscando intimidade emocional. 1 em cada 3 solteiros afirmou que intimidade emocional é mais importante do que desempenho sexual e mais atraente do que conexão física. E 78% das mulheres disseram que é muito importante que o parceiro compreenda a importância da intimidade emocional para que o primeiro encontro vire um segundo, um terceiro e um quarto. Então, a gente viu nos últimos anos que o terapia em dia era tendência nos aplicativos. Todo mundo falava, tô aqui em terapia. E agora parece que esses dates de van vieram para ficar. O que poderia ser um movimento lindo, não fosse por um pequeno, grande detalhe que é a ansiedade. Como é que eu quero ter intimidade emocional no primeiro encontro? Né? Aí vale aquela frase da avó, que minha avó dizia, não sei se as avós de vocês diziam também, que é a gente precisa comer um saco de sal com uma pessoa para conhecê-la. Que é, a intimidade se constrói aos poucos. Não, construir intimidade com alguém não é você chegar no primeiro encontro e fazer um date de van. Mas eu já acho que alguém que chega no primeiro encontro menos preocupado em performar, já tem uma chance maior de criar intimidade com o outro se ele tiver nessa mesma vibe. Sim. Quanto mais performance, menos intimidade, eu entendo. Total. E que também não é uma regra, né? Uma frase que acabou de surgir aqui pra mim. Ou talvez, quanto menos performance, mais rapidamente a gente consiga construir conexões que nos levem a alguma intimidade. Exatamente. E acho que, além da performance, quanto menos preparo.
Porque muitas vezes você já vai com uma pauta. Você, como boa jornalista, né? Às vezes a gente você stalkeou a pessoa, você viu o currículo no LinkedIn, as fotos no Instagram. E aí você já vai com perguntas, ou com perguntas fixas do que é ter intimidade. Então você vai perguntar como é que é a relação com os pais, se tem irmãos, se pensa em ter filhos, se é a favor ou não é a favor do aborto. E não é perguntando sobre coisas polêmicas, né? Aqui eu até trouxe algumas coisas sobre como a gente pode construir essa intimidade ao longo dos encontros para aí poder trazer ferramentas para vocês. Primeiro é a gente planejar a intimidade. Então é muito difícil você construir esses papos íntimos no meio de uma festa com um monte de gente, ou no carro indo de um lugar para o outro. Cria uma atmosfera. Então, você tá com a pessoa, deixa o celular no modo avião ou no silencioso, esteja com ela, coloca uma mesa bonita no café da manhã, um vinho gostoso num jantar de quinta-feira. É a gente poder criar esse espaço onde você e a pessoa estejam à vontade para se abrir. Depois é pensar que a grande intimidade se constrói a partir de pequenos momentos, que é exatamente isso que você estava falando da performance. A Esther Perel, que é uma grande terapeuta de casais, tem uma frase ótima que é share life means more than tell life. Que é compartilhar a vida significa mais do que falar sobre a vida. Às vezes a gente acha que intimidade é você contar da traição que a sua mãe fez com seu pai e aquele irmão que você descobriu que você tinha só quando seu pai morreu e que você já teve um vício. Não é isso. Intimidade, às vezes, é vocês dois fazerem nhoque em silêncio, porque você convida a pessoa e fala: na minha família a gente sempre teve a tradição do nhoque do dia 29. Intimidade é poder andar de bicicleta e você cair porque você não anda de bicicleta direito e dar risada disso. Então, para de querer performar grandes mergulhos da intimidade e convida a pessoa para fazer pequenas atividades. O estar em ação junto, a gente já falou muito aqui em outras colunas, né? Coloca vocês dois numa sincronia de presença. Os batimentos cardíacos estão mais ou menos sintonizados, vocês estão com uma respiração parecida. Isso cria um vínculo maior do que muitas palavras. Aí, convida para andar de bici. Mais do que ser interessante, seja interessado. Escutar o outro e demonstrar preocupação, compreensão e interesse é uma ferramenta super poderosa de gerar intimidade. E às vezes, de novo, é no pequeno. É você fazer pergunta nos dias seguintes sobre como a pessoa está se sentindo, como foi aquela conversa com o pai dela que ela falou que ia ter. Isso também ajuda a gente a sugerir programas que você viu que a pessoa sabe. Então, você sai do seu umbigo e da sua grande lista de bares descolados de São Paulo para sugerir um boteco que tem o melhor bolinho de bacalhau, porque a família da pessoa é portuguesa e ela contou isso, que a avó fazia bolinho de bacalhau. Depois tem uma coisa simples e efetiva que é a gente manter o contato visual. E nos primeiros encontros, muitas vezes dá vergonha, a gente desvia o olhar. Então, olha no olho da pessoa, deixa o silêncio chegar, não pensa num assunto, numa resposta. Faz seu olhar 43, ou seu olhar tímido, ou só o seu olhar. Sustente os silêncios, né? Porque às vezes também a gente fica, ai meu Deus, qual vai ser o próximo assunto? Esse assunto tá acabando. Ai, sustenta os silêncios, né? Os próximos assuntos podem surgir naturalmente. E aí é confiar no amor e confiar no outro. Porque eu acho que a gente só consegue se abrir pra intimidade se a gente pensar, isso pode dar certo. E não ficar, será que vai estar dando errado? E isso tem a ver com uma outra tendência que veio forte no Bumble, que é a gente ter foco. Porque a maioria de nós tá lá, 81% das pessoas mais dando match do que falando com os outros. E agora a gente vê que 1/3 dos solteiros quer ter um namoro lento, uma paquera lenta. O que é um namoro lento, Carol? É você poder conhecer aos poucos. Aos poucos. Então, assim, não precisa falar da sua intimidade num grande primeiro encontro. É ir marcando programas, sustentar os silêncios entre esses programas. É ter paciência, basicamente, para conhecer o outro. E não ocupar esses espaços com outros paqueras. Porque isso é muito comum. A pessoa começa a estar envolvida e é tanto medo dela ser passada para trás que ela fala, quer saber? Vou dar mais match com 2 caras, vou dar bola para aquele meu ex que me mandou uma mensagem, oi sumida, sonhei com você, sendo que você nem quer sair com ele. Então assim, não faça isso. Você tá conhecendo alguém e é legal? Foca nessa pessoa e investe em outros amores. Vai andar de bicicleta, vai no cinema com as suas amigas, vai ler um livro. Mas vai uma coisa de cada vez, né?
E tem um outro ponto que tem a ver com a intimidade, que é a gente colocar os valores na mesa. Acho que isso tá cada vez mais claro, de que tem assuntos que precisam ser falados. Então, por exemplo, para mim não existe nenhuma possibilidade de eu sair com uma pessoa que é homofóbica. Se isso for colocado, para mim acabou com muita clareza. Então, assim, você que tá ouvindo, quais são os seus valores inegociáveis? E aí, de novo, não precisa fazer um inquérito, mas puxa um assunto, conta do seu amigo que é casado com um cara que você conhece há 20 anos. Começa a trazer esses assuntos para que a gente possa entender se os nossos valores estão alinhados. Mas aí, eu queria colocar uma provocação que é… Uma coisa são esses valores inegociáveis, mas será que a gente não tá mais intransigente do que exigente? E fazendo um checklist, se o cara não tica todos os itens, não serve? Exatamente. E aí, voltando pro ponto do namorar lento, tem 2 clichês que a gente pode desconstruir esse ano com dados, e isso é muito libertador, que é… Homens que estão ouvindo a gente, as mulheres não querem casar, não estão loucas para namorar a qualquer custo. E principalmente se você tem mais de 35, como eu e a Tati, é natural que você vá ouvir isso. Assim, como se o cara fosse espirrar e a gente fosse engravidar dele. Que preguiça, ou fosse gente. Arrancar um fio de cabelo e fazer o match genético pra ver se a gente vai ter filhos de olhos claros. Não, gente. 1 em cada 3 mulheres disse que não quer cumprir essas marcas. Não tem mais esse jogo da vida do eu quero namorar, eu quero casar, eu quero ter filho. Eu quero ter relacionamentos gostosos. Sem necessariamente ter esses rótulos. A gente não tá mais procurando casamento. Então, 1 em cada 5 mulheres procurava o casamento. E quase 3/4 fala, não quero necessariamente um casamento. Eu quero um relacionamento gostoso. Eu quero um namoro onde a gente se escute. E eu não quero mais gente que me pressione para atingir esses marcos. Então, também, se você é amigo de pessoas solteiras, como nós… Repense as perguntas de começo de ano. Conheceu alguém? Tá saindo com alguém? Como é que tá aquela história? Vai lá flertar. Tem tanta coisa legal pra gente conversar. Eu lembrei de um texto que viralizou algum tempo atrás. A pandemia mudou completamente a nossa noção de tempo, né, Carol? Mas há muitos anos. De uma mulher que saiu com um cara e que, sei lá, ele foi dormir na casa dela… E aí, no dia seguinte de manhã, ela foi fazer um café pra ela, fez um café pra ele. O café dela era, sei lá, passou um café, fez um ovo mexido e tal, e ofereceu. E o cara falou não e tal. Gente, que fique claro que fazer um ovo mexido no café da manhã não é um pedido de casamento e nem um desespero pra te conquistar. É só compartilhar o que a gente come de manhã com quem dormiu com a gente. Total. E é interessante, outro dia eu vi uma história de um amigo que ele falou que ele fez um jantar e fez um risoto super chique, de frutos do mar. E daí, depois de umas semanas, a história não foi pra frente. Ele até chamou a mulher pra conversar e falou, então, não vai rolar. E aí, passou uns dias, ela tocou a campainha da casa dele e falou, você nunca mais faça um risoto pra quem você não tem intenção de namorar. E isso é um desserviço. Então, assim, entendam que a pessoa fazer o ovo no café da manhã, fazer o risoto, fazer um cafuné em você, não é que ela está te manipulando e só queria te conquistar, nem que ela tá desesperada. Que a gente possa ser afetuoso no presente. Acho que pra fechar com boas notícias isso é também, compartilhar a intimidade. A gente tá falando disso, afinal, né? E os homens estão mais abertos a isso. Porque a gente também… Eu milito muito aqui pra gente parar de ficar nesse discurso de nós versus eles. Que acho que isso não leva a gente pra lugar nenhum. E 1 em cada 4 homens afirmou que mudou ativamente seu comportamento nas conexões românticas. Acho que a pandemia trouxe muito essa mudança. De perceber que a gente precisa de vínculos sólidos. Então eles estão mais vulneráveis, estão mais abertos. Estão falando sobre a própria saúde mental. Então vamos parar com esse lugar comum de que homem é tudo fechado, de que eles só querem bagunça. Eu sei que o nem todo homem é um clichê, mas voltando porque eu falei no meio da coluna, se a gente não confiar no outro e na capacidade do vínculo, o amor não vai ser possível, não importa quantas novas tendências a gente tenha. Tá bom, excelente. Vários ouvintes participando aqui. Roberto falou, o cara ficou com medo e pulou fora. O café na cama é uma gentileza. O café na cama é uma gentileza, não é um pedido de casamento, né?
O Carlos está dizendo: quem é criticado com frequência se ressente, se fecha e evita contar aqueles acontecimentos que ele, por experiência, já sabe que vão ser objetos de novas críticas. Quem padece é a intimidade, de modo que o relacionamento vai se tornando triste, superficial e pouco sincero. Aí o que eu diria pro Carlos é, antes de dividir com um novo parceiro ou parceira, divide com amigos. Essa força que a gente tem dessas egrégoras de amizade são muito importantes pra gente voltar a acreditar no apego seguro. Então, quando você conta vulnerabilidades suas e não é julgado, você volta a sarar esse machucado que você teve. Então, faz isso com pessoas que você confia, se sinta acolhido, para aí depois poder dividir isso num próximo encontro paquerativo com um cara ou uma mulher que você for sair. Marcelo tá dizendo que se o date não tiver pão de manhã, nem valeu a pena, diz ele aqui. E aí vale um pão na sua frigideira ou vale um pão na chapa da padoca também, né? Exatamente. Ai, saudade de pão na chapa da padoca. Natural ainda é melhor. Não mostre o que você não é. Pega a pessoa, um cineminha, um chopinho. Depois, se rolar, tudo bem. Se não rolar, vai ter 300 mil dias pela frente, diz aqui o Luiz Cláudio. E é sustentar o encontro morno, gente. Porque isso eu percebo muito. Aonde a gente foge da intimidade? Nos primeiros encontros, quem tá solteiro há muito tempo já sabe quais são as melhores cartas paquerativas. Então, você tem aquela sua história da vida que a pessoa vai dar risada. Você tem a playlist boa que é sexy e sedutora. Você tem o seu bar descolado perto da tua casa que ninguém conhece. Quando você começa a construir um cotidiano, vai ter aquele dia que é meio truncado, que o silêncio é mais longo. E a gente morre de medo de ser desmascarado nesse lugar. Quando, na verdade, é nesse nada que tá acontecendo tudo. Isso. Então, assim, eu que virei muito tempo, fui uma love entertainer das turmas, dos paqueras, levei anos de divã pra me permitir só ser. Só sei. E às vezes o ovo mexido vai ficar meio passado e tudo bem. Vocês vão rir, vão comer, vão ter que pôr mais sal, sei lá. Vai na padoca, daí come o ovo da padoca. Perfeito. Quem mais escreveu aqui dos gatos? Marcele. É o seguinte, se eu chamo a pessoa pra minha casa, ela pode ser a mais bacana do mundo. Se não gostar dos meus gatos, é com licença. Tá aí, esse é um critério pra ela, aquele valor inegociável. Talvez se eu tivesse gatos, eu fosse como a Marcele. Não sei. Rua, diz ela. Muito bom. Tem que gostar dos gatos da Marcele, é isso aí, muito bom. E a Cláudia tá dizendo, poder ficar em silêncio com alguém é maravilhoso. Acho que é o maior e mais grandioso sinal de intimidade é o silêncio compartilhado. Em que aquele momento não causa desconforto para nenhuma das pessoas que tá ali, né? Acho, quase me emociono até de falar em silêncio compartilhado. Também acho, Cláudia. E às vezes, sabe uma coisa legal de intimidade? É você pedir emprestado a intimidade do outro através de referências. Então me empresta um livro que aqui da tua casa, você tá lá, dormiu na casa da pessoa, foi jantar. Me empresta um livro que mexeu com você. Ou entre encontros, mandar uma mensagem. Tô aqui zapeando em todos os streamings. Que filme que você assistiu que deixa o seu coração quentinho? É tão legal a gente ir trocando essas coisas. Saber o que o outro gosta. Tô precisando de uma playlist pra acalmar meu coração. Tive um dia super difícil no trabalho. Isso também é intimidade. É você mostrar um pouquinho de você no seu repertório. O Iratã falando que o primeiro encontro dele foi morninho. Aí ele falou, a gente se despediu, ele caiu da minha moto, nós rimos e repetimos, estamos noivos. Ai, amo! Sustente, gente. Não vai embora se o primeiro não for um fogaréu. É isso, é isso. Amores possíveis, toda segunda-feira com a Carol Tchoukian, pra gente começar a semana bem assim, bem amorzinho, todos nós. Menos performance, mais intimidade e mais paciência. Exatamente. Mua. Obrigada por hoje. Beijos. Um beijo. Obrigada a você. Rede CBN, top de 5 segundos.